Olá, bem-vindos aqui neste canal. Neste vídeo de hoje, o meu propósito aqui é demonstrar duas situações, Mostrar para você, explanar duas situações, sendo que a segunda situação aparentemente é uma situação como se fosse um certo tipo de satisfação, O contexto da explicação que eu vou dar aqui dá essa impressão de dar algum tipo de retorno ou mais precisamente ainda, algum tipo de satisfação. Eu só quero explicar aqui uma coisa. Nem eu, acredito que nem ninguém que tem o seu canal aqui na plataforma tem, por um certo tipo de obrigação, talvez dar explicações, sobre alguma situação que às vezes a gente ouve ou vê, mas mesmo assim, como às vezes eu costumo dizer, mas porém, no entanto, entretanto, todavia, a gente vai explicar aqui. Isso é o segundo momento aqui do vídeo, certo? É uma situação assim que às vezes eu até vejo que eu poderia dizer que meio chato, Mas mesmo assim eu vou fazer questão de falar aqui, tá bom? Aqui no primeiro momento, a questão é assim, esporadicamente aqui, no momento aqui, sem pegar muita questão de detalhes, fazendo uma explanação geral sobre a questão de solos. Então eu vou explicar aqui para você. Então, assim, aqui no violão especificamente, essa questão de solos, como que você vai fazer um solo de uma música, de um hino? Primeiramente, é importante você entender alguns conceitos. Primeiro, você conhecer o braço do violão. Quando eu falo conhecer o braço do violão, significa dizer que cada região onde você aperta aqui é uma nota, certo? Qualquer lugar que você apertar é uma nota. Então, essas notas, elas são trabalhadas dentro de uma escala, seja essa escala maior, menor, pentatônica. Mas eu, por exemplo, aqui eu faço geralmente os solos nas três primeiras cordas abaixo, A corda Sol, corda Si e a corda Mi. As três cordas mais aqui da parte inferior. Essa parte aqui de cima, das três primeiras, a Mi, a Lá e a corda Ré, que são cordas mais pro lado grave, Geralmente eu não coloco não, coloco mais essas partes aqui abaixo. Então, essas notas que nós apertamos, elas estão inseridas dentro de uma escala. E geralmente eu coloco escala maior aqui. Então, em segundo momento, é importante você conhecer as escalas maiores. Eu vou até fazer sem a palheta, por exemplo, a escala de Sol maior. Agora com a palheta, o som fica um pouco mais alto, Devagar. Então aqui eu fiz a escala maior de Sol. Existem várias escalas maiores. A escala de Dó, de Ré, Mi, Fá, Si bemol, de Lá, e essa de Sol que eu fiz aqui, em todas as regiões. Aqui do violão até a máxima, a casa 10, 11, 12, correto? Então, no devido tempo que você vai treinando essas escalas, o seu ouvido, ele vai conectando cada nota, cada altura do tom dessas notas. Eu estou falando do tom, não do som. Som que você ouve. Som que você ouve. Isso é som. Som dos acordes.
falamos de tom, é a altura do tom da nota. Por exemplo, aqui eu estou em Mi, corda solta. Certo? Se eu apertar aqui agora, vai ser um Fá. Se eu apertar aqui agora, um Sol. Um Lá. Então, esses sons, na medida que você vai tocando, na medida que você vai fazendo escalas, o seu ouvido, ele vai desenvolvendo as melodias. O que nós chamamos de ouvido musical. A partir disso, você vai inserindo essas melodias de altura, de tom, dentro de uma escala que você escolher para fazer o solo. Beleza? Por exemplo, essa aqui. A famosa e conhecida Rompendo em Fé, né? Então, qual é o tom que eu quero executar esse solo? Por exemplo, aqui está um tom de Lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as notas correspondentes à escala de Lá maior e começo a trabalhar este som que eu fiz. Da introdução, né? E assim vai, você vai começando a trabalhar mediante essa melodia que você conhece. E eu comecei aqui pela nota Lá, ó. Aqui é uma nota Lá, que é correspondente à primeira nota da escala do tom de Lá maior. Não significativamente que sempre vai começar pela primeira nota. Né? Tem melodias, tem solos que você vai começar pela última nota do correspondente à escala. Certo? Então, por exemplo, a famosa atirei o pau no gato. Eu prefiro colocar não atirei o pau no gato, né? Então, que escala está essa? Está na escala de Dó maior. Porém, eu comecei em Sol. Essa nota aqui é um Sol. Eu não comecei em Dó. Eu comecei em Sol. Qual é a escala de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E repete o Dó, que é o 8º grau. Mas, porém, eu comecei no Sol. Por que eu comecei no Sol? Porque o meu ouvido musical percebeu, conectou o início aqui. Não o início em Dó. Eu poderia fazer começando em Dó. Mas, porém, esse Dó estaria dentro de uma outra escala, porque o Sol aqui está no 5º grau de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol é o 5º grau de Dó. Se eu fosse fazer começando em Dó, o Dó ele seria o 5º grau de Fá, né? Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Estaria dentro de Fá. Então aí você vai começando, inserindo o fato de que, como eu falei no começo, você conheceu o violão, as notas, conhecendo principalmente a escala, e você começa a trabalhar essas melodias. Começando pela primeira nota correspondente ao tom que você quer, ou uma nota qualquer dessa escala, que não seja significativamente, como eu falei, a primeira nota, pode ser a última, uma nota do meio qualquer. Como alguns solos que está aqui no canal, nem todo solo eu comecei pelo primeiro grau da escala. Alguns foi no último, alguns foi no meio. Então, isso aqui basicamente em aspectos gerais, algumas colocações que eu estou aqui expondo para você dessas questões de solos. Primeiramente, o importante é você começar a trabalhar a parte aguda primeiro, que diz respeito às 3 primeiras cordas. A Mi, a Si e a corda Sol. As cordas graves pode ir deixando para depois. Então, em parâmetros gerais, é isso que eu quis expor para você, né? Espero ter ajudado em alguma coisa, certo? E agora nós vamos para o segundo ponto que eu falei sobre esse vídeo aqui. Vamos lá. Bom, então aqui, nesse segundo tópico aqui do vídeo, eu vou aqui dar uma explicação que, assim, não é uma questão de ter que dar explicação, ter que dar retorno. Na verdade, nós nem somos obrigados a isso. Nós que temos aqui
os canais aqui nessa plataforma do YouTube. Então, mesmo assim, eu vou explicar aqui, porque algumas coisas, às vezes, chega a ser absurdo as coisas que, às vezes, você ouve e até vê, né? E isso que eu vou explicar aqui, falar, está inserido justamente dentro dessa questão de solos. Por exemplo, um solo, se você quiser, mas isso aí, eu acho assim, esse ponto que eu vou falar agora seria muito da pessoa querer fazer isso. E assim, particularmente, eu não faria. O que eu quero dizer com isso? Você fazer a montagem do solo, vamos supor, eu venho aqui e faço o solo. Aí a pessoa, se você quiser, você grava o áudio desse solo, né? E faz a complementação apenas em imagem de vídeo, como se você estivesse fazendo solo, que às vezes eu nem sei se tem pessoas que fazem isso, minha gente, não sei. Eu não faria e eu não faço. Por que eu estou dizendo isso e por que eu coloquei no começo a questão de explicação? Porque às vezes, absurdamente, tem pessoas que pensam assim. O vídeo que você fez é copiado. Olha que ridículo e absurdo, né? Repito, dá para fazer isso, mas mesmo que você faça, ou seja, você faz apenas a gravação da imagem, do vídeo, das notas, do solo, da música que você quiser, e você colocando de fundo o áudio da melodia correspondente a esse solo que você está fazendo, e fazer uma montagem, uma edição, e mesmo assim não dá certo. Mesmo assim, acredito eu que não daria certo. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Eu não faço isso. E vou fazer aqui propositadamente, eu vou errar, eu vou fazer questão de errar o solo de propósito. Algum solo que está aí no canal, ou algum desses que eu demonstrei aqui no começo do vídeo. Por exemplo, o Rompendo em Fé que eu coloquei aqui. Vou errar de propósito. Errei de propósito. Começo a ficar procurando coisas sem sentido. Vou fazer de novo de propósito. Vou errar de propósito. Estou errando de propósito. A melodia desse hino que está aí no canal. Mas agora eu vou fazer correto. Não atirei o pau no gato, né? Vamos lá. Agora eu vou errar de propósito. Tá vendo? Agora eu vou fazer certo. Então, um solo você vai executar mediante aquilo que você conhece o braço do violão, as notas, as escalas, o ouvido melódico, o ouvido musical, e começa a trabalhar e vai montando. Não é sorte, não é montagem, não, é você, essencialmente você. Então aqui, essencialmente eu. Então assim, às vezes
pessoas que possam pensar isso de você, ou de qualquer pessoa, é porque elas fariam aquilo. Pensa o quê? Ah, esse vídeo aí é montado. Esse áudio, esse vídeo aí você montou. Você tá entendendo? Então, pessoas que pensam isso de você, de qualquer pessoa, é porque elas fariam isso. Mas nem eu, nem você fazemos. Nós montamos a melodia, o solo, da nossa essência, mediante o conhecimento também, o desenvolvimento que nós temos no instrumento. Seja que o violão, seja o piano, o cavaquinho, a flauta, qualquer outro tipo de instrumento. De corda, de sopro, de tecla, correto? Vamos ver um outro solo aqui. É esse aqui, ó. Em breve ele vai estar aqui postado aqui no canal. Esse aqui, ó. Eu vou errar de propósito. Agora eu vou fazer correto. Então é isso aí, minha gente. É isso aí, é isso que eu queria explanar aqui no canal para vocês. Esses dois tópicos, essas duas situações, certo? Como eu coloquei no começo, não é algo nem obrigatório, mas eu senti esse desejo de colocar essa pequena explanação aqui, principalmente o segundo tópico, tá bom? É isso aí, agradeço a sua atenção, o seu tempo de você estar aqui vendo, ouvindo esse vídeo aí. Muito obrigado e até a próxima.